Olá, agradeço pela oportunidade de estar podendo compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Meu nome é Nelson Lima e eu recebi um tesouro, um segredo que eu gostaria de compartilhar. No Antigo Testamento, há um personagem que vivenciou algo muito especial. Dessa experiência, ele trouxe um enigma, o enigma de Sansão. As pessoas que foram desafiadas por ele só conseguiram decifrar esse enigma depois do terceiro dia. Além do propósito desse enigma no Antigo Testamento, que Deus tinha algo para realizar através dele, eu penso que existe um propósito profético para esse enigma, ligando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, ligando Sansão com Cristo, ligando essa situação que nós vamos detalhar com a cruz de Cristo. E é por isso que eu queria te convidar, para que você viesse, para que nós juntos pudéssemos mergulhar nessa porção da Palavra de Deus. Para ilustrar o texto de Sansão, do capítulo 14 do livro de Juízes, vamos observar esta imagem que vai aparecer aqui com esta animação. Porque o nosso forte personagem, ele está numa mata e de repente surge um leão novo, rugindo, e ele avança sobre Sansão. O texto diz o seguinte: de repente, o leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Juízes 14, versículos 5 e 6. Na investida do leão novo, o Espírito do Senhor apossou-se da vida de Sansão. Sansão rasgou o leão, como se fosse um cabrito, rasgou de alto a baixo. Quando eu leio a expressão de tal maneira, imediatamente eu lembro do texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus era entregar o seu Filho para mim e para você. O Pai amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Na cruz, Jesus Cristo, bradando, se rendeu a esse propósito. Perceba a riqueza do texto de Mateus, no capítulo 27, nos versículos 50 e 51. Um momento especial, onde o Senhor Jesus é descrito como aquele que brada, que grita em alta voz. O texto diz: de novo, bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. Um texto maravilhoso que expressa o momento mais importante daquela entrega do Senhor Jesus na cruz. Ele estava ali disposto a fazer a vontade do Pai. E ele então se entrega, se rende, mas ele se rende gritando. É essa a maneira que se passa na cruz do Calvário. Neste momento, nós podemos já traçar um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, um paralelo entre o enigma de Sansão e o paralelo com a cruz de Cristo. Perceba que nós temos três expressões comuns no texto do Antigo Testamento e no texto do Novo Testamento. Perceba que o texto fala que Sansão ficou cheio da presença do Espírito Santo de tal maneira. Essa expressão de tal maneira como ficou Sansão cheio da presença do Espírito do Senhor é também mostrada em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então há um paralelo onde esses dois textos aparecem.
A segunda expressão que eu gostaria de comentar nesse paralelo é que quando o leão novo surge para atacar Sansão, ele ruge. Ele surge rugindo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos então o Senhor Jesus na cruz, e após ter expressado que estava tudo consumado e que ele estava entregando o seu espírito, ele faz isso de uma maneira em que ele brada, ele dá um alto brado. Aqui o nosso paralelo entre o leão novo rugindo e o nosso Senhor Jesus bradando. Ainda o terceiro paralelo, quando Sansão é atacado pelo leão novo, com as suas próprias mãos ele rasga o leão de alto a baixo. Na cruz, quando o Senhor Jesus se rende, naquele exato momento, a palavra do Senhor nos diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Então essas três expressões são expressões paralelas, são expressões que mostram o antigo se conectando com o novo, porque a palavra de Deus ela é uma só, a Bíblia ela é integral, mas ela é composta do período do antigo com o novo, o período da lei com o período da graça. E aqui nós temos esse encontro, de tal maneira, rugindo, bradando, rasgando o leão ou rasgando o véu de alto a baixo. Deus buscava ocasião contra os filisteus e colocou um desejo em Sansão para que buscasse uma mulher entre os filisteus. Os pais de Sansão, eles não entenderam isso. Afinal de contas, haviam tantas mulheres entre o povo hebreu, mas aquilo vinha do Senhor. O Senhor tinha um propósito. Aquela questão toda que Deus estava levantando tinha algo que Deus tinha contra os filisteus. No caminho para encontrar a mulher filisteia, desceu Sansão e seus pais. A palavra do Senhor não esclarece, mas Sansão se desviou um pouco e foi até uma mata. E nesse momento foi quando o leão novo, rugindo, saiu ao encontro de Sansão. Sem ter nada nas mãos, Sansão rasgou o leão de alto a baixo. Poucos dias depois, Sansão e novamente com os seus pais, eles descem até a cidade daquela mulher filisteia. O propósito agora era tomá-la em casamento. Mas Sansão, com curiosidade sobre o que acontecera com o leão, ele então novamente sai para verificar o que havia acontecido com o leão. E nesse momento, ele se depara com um cadáver, mas algo novo surge. Quando ele olha para aquele cadáver, não havia somente o cadáver do leão, mas sim um enxame de abelhas havia tomado conta daquele cadáver, e ali havia um favo de mel. O texto de Juízes 14, versículo 8, nos detalha algo bem especial. Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Por causa do mel que estava no corpo do leão morto, Sansão então propõe um enigma. E esse enigma foi proposto justamente na festa do casamento. Esta era a ocasião que Deus tinha preparado contra os filisteus. Sansão matou muitos, queimou as plantações. Deus estava, de fato, naquele momento com Sansão. E depois disso, Deus colocou Sansão para governar Israel por 20 anos como um juiz da terra. O enigma de Sansão aparece no texto de Juízes 14, versículo 14. Do comedor saiu comida, do forte
saiu doçura. O leão, o mais forte dos animais, ele não foge de nada, diz a palavra de Provérbios 30, versículo 30. Palavras suaves como favo de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Então aqui nós temos um comparativo que fala sobre o leão, que é forte, e fala sobre o mel, comparando com a palavra do Senhor. É evidente que, além desse significado do enigma de Sansão, que a própria palavra do Senhor nos explica, dizendo que o leão era aquele comedor que virou comida, né? Mostrando que a comida era o próprio mel, mas existe algo mais. O segredo, o tesouro da palavra do Senhor traz um outro significado para esse enigma, e é o significado profético, que nos traz lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Traz dessa situação da luta de Sansão com os filisteus para a cruz, para o momento maior da nossa fé cristã. Eu quero lembrar a ti que Adão e Eva foram colocados no paraíso. E ali eles tinham um propósito. O propósito que eles tinham naquele local, lá no paraíso, era para que eles frutificassem. Essa era a intenção que Deus colocou. Eles deveriam governar sobre o paraíso e deveriam frutificar. Então, algo aconteceu no jardim do Éden. O que aconteceu no jardim do Éden foi um ato, uma sedução. A serpente, Satanás, vem e propõe para que Adão e Eva, que eram aqueles que deveriam frutificar, então passassem a comer uma fruta. Ele trouxe um desejo especial sobre aquela fruta, a fruta do conhecimento do bem e do mal. Eles eram aqueles que deveriam oferecer, frutificando, deveriam ser a comida do jardim do Éden, deveriam ser aqueles que iam alimentar toda aquela estrutura. Agora eles passam a ser o comedor, porque comeram do fruto que Deus disse que não poderiam comer. O primeiro Adão falhou. O último Adão, Jesus Cristo, veio com o propósito de restaurar a condição que Deus colocou Adão e Eva no paraíso. Jesus Cristo veio para frutificar e para se oferecer como comida, para que eu e você pudéssemos crer nele e tivéssemos algo novo. Ele veio nos trazer uma palavra doce, que transformaria e que transforma as nossas vidas. Veja a riqueza desse texto de João, no capítulo 6, no versículo 54 e 55. O Senhor está dizendo algo sobre a sua vida. Jesus Cristo diz: todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. O Senhor Jesus estava ali expressando que, de fato, Ele estava se oferecendo como comida. Nós estamos falando do enigma de Sansão, que diz: do comedor saiu a comida. O Senhor Jesus se oferece e se entrega, bradando, morrendo na cruz, para que Ele pudesse ser a nossa comida, para que Ele pudesse ser a nossa bebida. O significado profético do comedor é que a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa, ela é o comedor. O ser humano deseja, ele tem uma ânsia, uma saciedade de estar comendo algo.
ele tem a necessidade de trazer para si, ele tem a necessidade de reconhecer como de sua posse. Assim como o leão que não tem medo de nada e que quer enfrentar todas as coisas e quer tirar proveito para si, para a sua própria alimentação, assim é a nossa natureza adâmica, assim é a nossa natureza pecaminosa, que deseja comer, deseja para si trazer o seu benefício. Nesta altura, talvez você esteja fazendo uma pergunta: mas então, o leão novo é o Senhor Jesus que foi para a cruz? E eu quero dizer para você que o leão novo não é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo 100% homem e 100% Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas na cruz do Calvário, ele estava se revestindo de algo a mais. Quando ele foi para a cruz, além de ser 100% homem, 100% Deus, ele levou sobre si todos os pecados, todas as enfermidades, todas as culpas de toda a humanidade, mas também de todas as épocas. E aqui nós podemos ver que de todos os lugares, de todos os cantos desse mundo, de todas as épocas e de todas as pessoas, os pecados que estavam sobre ela foram atraídos até o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. Então, quando ele estava na cruz, 100% homem, 100% Deus, realizando plenamente o propósito do Pai, mas agora ele estava revestido de toda a natureza pecaminosa, toda a natureza adâmica estava sobre ele. Jesus ali estava naquela condição. Jesus estava ali, naquela condição, recebendo todo o pecado de toda a humanidade. Era como se ele tivesse com uma capa, essa capa que era o pecado de todo mundo, que fez com que o próprio Pai se afastasse dele, porque a Bíblia diz que naquele momento da cruz, o Pai se afastou, não conseguiu mais olhar para o seu Filho Jesus, porque Jesus estava revestido com todo esse pecado. E é esse pecado, essa natureza pecaminosa, que então Jesus vai. Então essa natureza pecaminosa é o leão novo, que vai para a cruz. E Jesus abre os braços, brada, para que aquela natureza pecaminosa fosse então entregue e morresse. Havia necessidade de, naquele momento, um ato profético que foi declarado em Sansão se completasse. Havia necessidade que aquele leão bradando fosse entregue, e aquele leão bradando fosse rasgado de alto a baixo. O véu se rasgou de alto a baixo. Havia agora uma comunicação perfeita. O véu não fazia mais separação entre nós e o nosso Deus. Havia necessidade dessa morte, a morte ali na cruz. Perceba que na ilustração, onde nós mostramos o leão novo e mostramos também o favo de mel, as abelhas, tudo isso é algo especial. Mas profeticamente, nós podemos trazer algo a mais. Nós queremos trazer a cruz para esse enigma. A cruz de Cristo, ela é formada por duas hastes. A haste vertical, ela liga os céus e a terra. Essa haste fala da graça de Deus. Somente Deus poderia tocar a humanidade da maneira como Ele fez. Porque o Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa graça de Deus, ela é representada por esta haste vertical da cruz. Agora, o Senhor Jesus veio naquela cruz, e aquela cruz tinha uma segunda haste,
a haste horizontal. A haste horizontal fala da necessidade da humanidade estar rendida. A haste vertical fala da graça. E quando essa graça encontra a rendição do ser humano, esse encontro maravilhoso faz surgir, faz nascer uma nova criatura. Esse é o significado da cruz. E é por isso que o enigma de Sansão profeticamente mostra a transformação que há na cruz do Calvário. Nós só podemos ser salvos, nós só podemos ser alcançados pela graça de Deus. Mas é preciso que haja uma resposta da humanidade. O homem precisa responder positivamente. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou apenas algumas pessoas, Ele amou o mundo todo. Mas nós precisamos responder a esse amor. Nós precisamos dizer sim. Por isso é que a cruz, com a haste horizontal, mostra o ser humano, mostra a necessidade do homem se render e receber esta graça. É por isso que o leão novo, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa nossa, precisava se render na cruz, precisava morrer para que a nova criatura viesse, a nova criatura surgisse. A palavra do Senhor nos diz, em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O encontro da graça com a rendição, a graça de Deus e a rendição do ser humano, ela gera uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A natureza do comedor, que quer tudo para si, dá lugar agora à natureza de alguém que quer frutificar, que quer ajudar o outro, que do seu interior começam a fluir palavras doces, águas vivas para tocar na vida de outras pessoas. Esta é a nova criatura. O interessante da crucificação é que Jesus Cristo não foi sozinho para a cruz. Naquele momento haviam mais duas cruzes, dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda, no mesmo momento em que Jesus foi crucificado. Eu creio que isso tem um significado, porque ali estava um ladrão que continuou blasfemando, que continuou acusando, mas outro que aceitou. A palavra do Senhor nos diz, em Lucas 23, versículos 42 e 43, o ladrão crucificado com Cristo, ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, esses dois ladrões representam também a humanidade. Eu e você precisamos ser crucificados, precisamos passar pela morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas eu posso ir para a cruz, eu posso ir para o sofrimento, mas eu posso tomar duas decisões, ou uma ou outra. A primeira decisão é rejeitar o sacrifício do Senhor Jesus. O outro é aceitar. Aquele ladrão decidiu estar com Jesus, e ainda que ele mantivesse na sua biografia um número enorme de atos contrários à sociedade, talvez tivesse, além de roubado, ele tivesse matado, tivesse feito muitas coisas erradas, mas ele olha para o Senhor Jesus e ele deseja que Jesus lembre dele.
Interessante que a palavra do Senhor nos diz, o que Jesus fala. Jesus diz o seguinte: ainda hoje estará comigo no paraíso. Lembrem, o Senhor Jesus tem um propósito de colocar a humanidade na mesma condição de Adão e Eva no paraíso. E agora Ele propõe para esse ladrão que ainda hoje Ele vai colocá-lo nesse paraíso. Se você tem andado numa vida cristã com tristezas, com derrotas, com dificuldades, talvez assim como esse ladrão você tenha repetido várias coisas erradas, mas agora você chega nesse momento da crucificação, você chega ao lado do Senhor Jesus e você então pede para que Ele se lembre de você. Lembre que todos os pecados que você cometeu e que você ainda pode cometê-los já foram lançados lá naquela cruz. Você agora pede para que Jesus lembre de você e Ele te diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Isto significa que esse sacrifício, esse perdão que o Senhor Jesus está te propondo é para hoje, é para agora. Qual é a tua posição que você vai tomar diante da cruz? O Senhor Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados, os meus, os teus e de toda a humanidade. Os pecados que foram cometidos em todos os séculos, na Ásia, nas Américas, na Europa, em todos os tempos, todos os pecados já foram perdoados. Você precisa se voltar para Ele. O texto de João, capítulo 12, 24, nos traz uma verdade muito importante. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ou seja, há uma necessidade da morte para que a vida venha. A Bíblia diz em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O enigma de Sansão mostra que a morte é necessária para que traga vida para nós. Chegamos a um momento especial, um momento em que podemos finalizar esta mensagem. Um momento em que eu gostaria de fazer um convite para que você experimentasse a vida que o Senhor Jesus nos propõe. Todos nós precisamos passar pela morte. Todos nós precisamos passar por ela para que tenhamos vida e nos tornemos uma nova criatura. Você talvez esteja cansado dessa vida cristã, talvez com algumas derrotas, mas eu quero te convidar. Venha, se renda aos pés da cruz. Se renda, porque a graça foi derramada. A graça com plenitude foi derramada dos céus. Não havia outro que poderia fazer esta obra a não ser Ele. Mas esse ato, o ato de rendição, esse é a nossa parte. O Senhor não nos obriga a fazer, mas Ele nos convida. E eu quero te convidar, renda-se, porque quando a graça encontra a rendição do homem, uma nova criatura surge, a nova criatura nasce. Essa mensagem o ajudou? Então, dê um like neste vídeo, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos. E olha, se você desejar, pode usar esse material livremente, aonde você quiser. De repente tem uma reunião que você acha que ela pode ser proveitosa, use. Essa palavra é para você. Essa palavra é para que alcance muitas pessoas.